Dieta vegetariana é a melhor opção para você? O que o Ayurveda tem para falar sobre isso, né? Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou a Jéssica Yuli e aqui nesse espaço eu falo sobre vida saudável, natural, mais prazerosa e mais simples também, né? E aí hoje eu resolvi falar desse assunto porque estamos no desafio Uma Boa Escolha por Dia, onde 14 dias, por 14 dias, né, eu sugiro um bom hábito para as pessoas adotarem no dia. E hoje, como é segunda-feira, eu sugeri que as pessoas ficassem sem carne, para aquelas que costumam, né, fazer ingestão de produtos de origem animal. E para quem é vegetariano, eu sugeri que ficasse sem queijo. E por que isso? Será que tem a ver uma coisa com a outra, né? Bom, eu vou começar falando sobre os benefícios de entender sobre esse assunto um pouco mais, né? Existem muitos tipos de dieta acontecendo, rolando aí no mundo, né, gente? Cada hora surge uma nova e depende muito de qual é o seu objetivo, qual que é a sua meta a partir de uma dieta. Mas aqui, tudo que eu vou falar é no contexto saúde, para eu ser mais saudável. Ser mais saudável, gente, implica nos meus exames estarem bons, de eu estar me sentindo bem. Tem tudo a ver com tudo isso, mas não só estética, tá? Porque tem milhares de dietas aí e vocês podem ouvir diferentes opiniões e, de fato, não vai ter uma única que se adeque para todo mundo. Esse é o princípio básico do Ayurveda, né? Porque o Ayurveda considera cada ser único. Por que a gente é único, né? Somos feitos da mesma coisa, do mesmo material, que no Ayurveda a gente se vê como através da nossa constituição corporal e de como funciona o nosso corpo através dos doshas, né? Mas cada um tem uma proporção de cada dosha. A gente tem Vata, Pitta e Kapha, que são os doshas do corpo, né? Rajas e Tamas, que são os doshas da mente. E sim, a dieta afeta a mente, né? E aí, de acordo com esses doshas, cada um vai ter a sua proporção. Por isso que a gente é muito único. E a gente recebe uma combinação dos nossos pais que vai trazer uma característica pra gente que ninguém mais tem. Então, aí eu já dei um semi-spoiler desse vídeo, que é, gente, não vai ter uma dieta que sirva para todo mundo. Não tem. Mas, por outro lado, depois de anos e anos trabalhando na saúde, a minha carreira foi na área farmacêutica, então eu trabalhei em diversas indústrias, em diversas áreas também. E o nosso dia a dia é saber o que está acontecendo com todo mundo, né? Do que as pessoas estão precisando que seja desenvolvido, que seja feito, etc. E a gente está vendo aí o quanto tem subido nos últimos anos o número de doenças cardiovasculares, né? E isso tem muito a ver com a forma que a gente se alimenta, gente. Acho que total. Claro que tudo é estilo de vida, não é só alimentação. Inclusive aqui eu falo sobre outros temas também que contam muito. Mas a alimentação é um fator importantíssimo. E aí, além da nossa constituição única, né, que eu já expliquei aqui de acordo com a Ayurveda, a gente tem que pensar no nosso gasto energético. Quanto que eu gasto para saber o quanto eu tenho que consumir e o que eu tenho que consumir, né? Por exemplo, um atleta, uma pessoa que pratica musculação, por exemplo, todos os dias da semana, vai precisar de uma ingestão de alguns nutrientes, por exemplo, de proteínas, maior do que uma pessoa que não faz a mesma prática ou que pratica, por exemplo, yoga todos os dias da semana, né? Pode ser que ambos precisem de proteína, todo mundo precisa, mas obviamente em quantidades diferentes, né? E esse é um grande risco das dietas doidas que a gente vê por aí, né? Porque tem muita dieta com finalidade estética que pode estar negligenciando as funções do seu corpo. O mínimo que o seu corpo precisa para que as funções dele, metabólicas, as reações, etc., aconteçam. E aí essa falta de nutrientes, e às vezes é um nutriente, outro nutriente ou vários deles, vai provocar um mau funcionamento que pode estar acarretando, inclusive, a questão estética que me desagrada. Então, dieta não é um negócio assim que eu posso sair testando qualquer uma. Vai ter um efeito muito grande no meu corpo, na minha mente, e isso a longo prazo vai definir se eu tenho saúde ou se eu não tenho, gente. Isso é importantíssimo. Por mais que os outros pontos críticos da saúde estejam em equilíbrio, é como se eu andasse manco. Uma hora isso vai fazer a diferença e eu vou sentir, né? E aí, fazendo um parêntese sobre isso, eu vou contar aqui brevemente o que aconteceu comigo
quando eu decidi me tornar vegana. E eu falo assim, decidi, mas não foi bem uma decisão. Foi um negócio que aconteceu na minha vida. Eu fui numa fazenda e aí eu não tinha muito o que fazer, as outras pessoas que estavam comigo estavam nas suas funções, cada uma, e eu fiquei bastante tempo sozinha, assim, e com alguns bichinhos. Bichos que eu costumava comer, por exemplo, gado, cabra, enfim, vários outros bichinhos aí. E nesse dia que eu passei ali, eu pude ver como esses bichos se comportam, como eles são. E aí eu associei com a minha cachorrinha. Eu falei, cara, eles são fofos também, eles são queridos. Como é que eu como esses negócios? Aí, gente, deu um negócio na minha cabeça que eu não sei explicar. Não foi racional. Desde essa experiência na minha vida, a digestão da carne, quando eu comia, passou a não ser mais a mesma e não me fazer bem. Obviamente, né, por questões da minha mente. Foi alguma chavinha que virou aqui e eu não fiquei triste não, viu? Eu falei, já que isso aconteceu, tudo bem, não vou mais ingerir carne, né? Que nesse ponto era isso. Dentro da minha ignorância de não procurar um profissional, na época eu ainda não estudava Ayurveda, eu falei assim, eu vou aumentar então a quantidade de produtos lácteos, né, que vem do leite, para não me faltar gordura, para não me faltar alguma coisa. Olha só a ideia. E entrei nessa. Só que, gente, eu nunca gostei de queijo, nunca consumi muito desses alimentos, né? Então, eu parei de produzir a enzima que metaboliza a lactose. E aí, como eu aumentei o consumo, eu causei uma lesão intestinal absurda em mim mesma. E aí, gente, isso teve um preço, né? Eu precisei fazer uma dieta super restrita depois para me recuperar. Isso foi tudo em sequência, né? E essa dieta era tão restrita que eu falei: bom, já que eu não posso produtos lácteos, já que eu decidi não comer carne e já que eu tô nessa dieta restrita, vou optar pelo veganismo, porque nada mais vai me abalar a partir daqui. Na dieta, eu já tive que descobrir tantas coisas diferentes para comer que eu falei: veganismo vou tirar de letra. E de fato, gente, eu passei vários anos como vegana da minha vida, pelo menos 5, eu não sei exatamente quantos, porque depois que eu decidi viver o Ayurveda, eu percebi que é importante eu incluir alguns alimentos de origem animal, né? Existe, claro, acho que todo mundo sabe que quem é vegano tem a necessidade da suplementação da vitamina B12, que é obtida exclusivamente em produtos de origem animal, né? E eu fiz essa suplementação por muito tempo, mas tem outras características do meu corpo, e aí voltando ao Ayurveda e aos doshas, que eu falei, hoje, né, que eu tô mais jovem, pode ser que não me faça diferença, mas se eu não cuidar disso tudo, ao longo do tempo pode ser que meu corpo sinta falta. Então é melhor eu voltar a consumir alguns produtos, como o ghee, mel, própolis, que hoje em dia uso própolis pra caramba. Ovo, né? Passei a incluir na minha dieta. Eu não consigo comer como eu comia antes, gente. Com certeza é bem menos, né? Mas foi uma tentativa de flexibilizar. Uma vez que a gente põe uma ideia na cabeça, essa ideia governa a gente, né? E aquela questão do bem-estar animal ainda faz muita diferença para mim. Então, eu não vou dizer que eu vou comer ovo à torta direita em qualquer lugar, sem saber procedência. Para mim, se eu precisar muito, eu até faço, mas é um negócio que incomoda por questões do que eu coloquei na minha mente, né? Naquela época. E que eu não achei ruim. E aí, gente, ao longo do tempo, o que pode acontecer? O que tem muito nesses produtos de origem animal? Fonte de gordura. Claro que a gente tem azeite, a gente tem abacate, tem outras opções de alimentos que tem tudo isso, mas ainda assim, ao longo prazo e a forma de nutrição, a quantidade que a gente consome faz diferença, principalmente numa pessoa que, como eu, tem característica Vata Pitta, que são os meus doshas aí, né? A minha constituição corporal. Vata já carrega secura e uma maior probabilidade de emaciação, que é de perda de peso, de massa muscular, etc. Então, se eu não tiver produtos de nutrição no meu corpo, isso ao longo prazo vai me fazer muita diferença. Inclusive, antes de eu começar também a optar pela musculação, que é uma coisa que eu recomendo todo mundo, porque de fato, se a gente está perdendo massa muscular, é bom eu ter reserva, tanto
para não ter um negativo, quanto produzir um pouco mais que eu sei que eu vou perder, né? Então eu preciso dessa reserva aí, é tipo dinheiro, né? Não dá para viver sem e a gente precisa de um pouco a mais para o que vai acontecer na vida todos os dias, né? Então, antes de eu optar por fazer a musculação, profissionais de saúde, alguns médicos próximos, né? Amigos e pessoas que convivem comigo falaram isso, falaram, olha, você tem que ficar de olho na sua massa muscular, porque isso é muito importante, né? E eu já como pessoa vata, falei, meu Deus, vou ter que olhar para isso. E de fato, olhei em vários aspectos da minha vida, no tipo de atividade física que eu fui fazer, como por exemplo, musculação, na minha alimentação e etc. Eu vou dizer para vocês que a carne em si, até por uma questão hoje também espiritual, eu opto por não ingerir. Não que eu, né, acho que isso vai funcionar para todo mundo, não. De fato, aí não é uma opção, uma opinião do Ayurveda, mas é uma observação minha e no meu trabalho na área da saúde, eu entendo que existem pessoas que precisam de carne, mas talvez não na quantidade que a gente come hoje em dia. Ninguém precisa de carne em todas as refeições, nem todos os dias da semana, por exemplo. E o que a gente tem visto aí na ciência de mais e mais resultados, estudos, etc., é do quanto a alimentação mediterrânea é o ideal para a saúde, pensando aí em doenças cardiovasculares, em reduzir risco de diabetes, mortalidade, câncer, etc. Tem vários estudos, gente, sobre a dieta mediterrânea. E o que é essa dieta? Não é uma dieta sem carne, é uma dieta que tem proteína sim animal, normalmente preparada de um modo mais saudável, por exemplo, assada ou grelhada, acompanhada. De aí que tá a diferença. Muitos vegetais na alimentação, grãos, leguminosas, azeite. Então é o que? Comida de verdade. Não é a carne em si. É tudo que acompanha. E claro, a quantidade, né? Se eu tenho uma refeição de qualidade e completa, repleta de nutrientes, aí, gente, é o segredo do sucesso. Então, dando aqui, né, o segredo da Ayurveda e o que a ciência moderna tem descoberto hoje é que o equilíbrio, o que é óbvio, é o ideal. O equilíbrio de nutrientes partindo de uma dieta de produtos in natura, mais vegetais, mais grãos, mais leguminosas, mais frutas também. Então, isso que é o ideal. Já fazendo um gancho aí dos alimentos ultraprocessados. Um exemplo disso são os embutidos, né? Que também é uma forma de carne aí, aqueles tipo peito de peru, mortadela, essas coisas, salame. Tudo isso é de origem animal, mas já virou um outro negócio ali, né? Gente, é um processamento que tudo isso passa para ganhar essa nova característica, né? E esses alimentos ultraprocessados, em geral, têm alto teor calórico, então uma quantidade de gordura, de açúcar, enfim, muito grande, e baixa qualidade nutricional, ou seja, muitos nutrientes ali vão faltar para minha necessidade diária se eu basear a minha dieta majoritariamente nisso, em produtos que vêm em pacotinhos, que às vezes não são alimentos, são produtos alimentícios. Eu até falo, tem um amigo meu que até fala, eu não gosto quando você fala assim, que é fórmulas, são fórmulas. Né? E até da minha vivência de farmacêutica, a gente vê que tem alguns componentes que são até comuns, né? Tipo amido. É um negócio que vai em todo lugar. Não necessariamente onde tem amido. Tem na batata, tem na mandioca, tem no arroz. Mas não é arroz, mandioca ou batata que tá ali, entende? Então, quando a gente muda de um alimento in natura, no Ayurveda, esses alimentos que têm origem viva, a gente diz que tem prana, tem uma energia que o meu corpo reconhece porque também tem em mim. Quando a gente migra para esses outros alimentos que vêm de coisas que não são vivas, esses processamentos, esses aditivos, conservantes, etc., isso para o meu corpo reconhecer já é um pouco mais difícil e vai ter um impacto. Então, falando de Ayurveda e o óbvio do que tem se visto na ciência para a saúde, a comida viva, a comida fresca, a comida de verdade é o que traz, com certeza, maiores benefícios para qualquer dieta. E aí, é o óbvio, né? O Ayurveda também, já que né, estamos falando agora de prana, da comida viva, do que se relaciona com o meu corpo, do DNA dessas moléculas, que tem ali partes que eu também tenho, obviamente com uma organização diferente, mas eu consigo reconhecer, tem semelhança, porque somos organismos vivos, né? Além de, falando também de Ayurveda,
olha para físico, mental, espiritual, emocional, social. Então, tudo isso falando também da crueldade animal e etc. Se eu não precisar, gente, o Ayurveda não recomenda. Então, se você consegue viver, por exemplo, sem isso, não precisa disso, né? Da carne, por exemplo. Pessoas que têm a constituição corporal mais vata, que precisam de mais nutrição, a carne é extremamente nutritiva, então pode ser que seja necessário. Ou num momento de recuperação de uma doença que precisa de bastante nutrição, ali é essencial até. Agora, em uma outra condição de vida, pessoas que têm outros doshas, por exemplo, Pitta ou Kapha, não necessariamente precisa de uma nutrição tanto quanto Vatas precisam. Então, tem o balanceamento. Partindo também do princípio que não existe radicalismo no Ayurveda. A questão não é, você adotar o rótulo, sou vegetariano, sou vegano, sou onívoro. Não, é você, olha, o que seu corpo precisa agora? É isso que é recomendado para você. E ponto, partindo do princípio, tudo pode acontecer. Eu posso ficar doente, eu posso mudar de lugar, eu posso viajar para um lugar onde a nutrição para mim é muito difícil, talvez essa seja uma boa saída. Então, a Ayurveda não tem rótulos, é de acordo com o que eu preciso agora, o que é melhor para o meu corpo, na proporção e na quantidade certa. Porque hoje em dia, o consumo de carne também tem sido relacionado com o aumento de doenças cardiovasculares, além de questões ambientais, né? Vamos deixar o parêntese aí ambiental para um outro momento. Vamos focar aqui na questão de doença cardiovascular, por quê? Por causa da quantidade de gordura que tem e também o preparo, né? Às vezes a gente ainda adiciona mais gordura e consome em grande quantidade. Então, a questão em si não é a carne propriamente dita, é tudo que acompanha essa minha refeição, entende? Então, não tem como eu excluí-la e dizer, isso é ruim. Não, ela não é ruim. Se bem preparada na quantidade adequada ali, com moderação, tá tudo certo, né? A questão, você não precisa virar vegetariano, por exemplo, para ter saúde. Entretanto, com a nossa sociedade hoje atual, o que eu tenho visto é que pessoas que são vegetarianas costumam ter uma saúde melhor. Mas normalmente, né, pelo menos o que tá aqui dentro do que eu tenho visto, são pessoas que também têm uma consciência diferente e cuidam do corpo de outras formas, né? Então tentam balancear isso. Algumas delas fazem alguma prática física, mesmo que não na frequência ideal, mas tem outras coisas que acompanham essa consciência do vegetarianismo aí, né? Que não é uma relação direta. Então, se você conseguir, de repente, aplicar na sua vida uma segunda-feira sem carne, por exemplo, já é um ótimo começo, porque aí também você vai se permitir a conhecer outras opções, fazer uma refeição de repente vegetariana ou até vegana e achar legal, né? Se conhecer. Esse foi um dos principais desafios para mim quando eu decidi, como eu falei, assim, meio que de uma hora para outra, adotar o veganismo. Não foi uma transição que eu fiz aos poucos e por meses. Não, o negócio aconteceu na minha vida, acho que em 2 meses eu parti de onívora para vegana, né? Foi uma coisa bem radical por causa do processo que eu comentei aqui, que para mim funcionou muito bem, mas, gente, a alimentação tem muito a ver com cultura, né? Inclusive o Ayurveda fala que a gente deve comer local, tradicional e sazonal, porque também tem a ver com o lugar que a gente tá, com a nossa cultura, que né, se acostumou a comer aqui, porque o meu corpo também vai ter maior facilidade de lidar com essas coisas, né? De repente os alimentos da Índia, para mim não vai fazer tanto sentido por causa do lugar onde eu vivo, né? Então, esse é o ideal. E aí, tudo que a gente aprendeu a comer, a gente aprendeu na nossa casa, tem uma janela aí. E o Brasil é privilegiado. A gente tem várias opções em tudo que é lugar que a gente vai, né? Até mudando de estado, a gente já vê que esse perfil cultural muda, mas graças a Deus, aqui no nosso país, a gente ainda consome bastante comida de verdade. Talvez não como a gente deveria para nossa saúde, mas comparando com outros países do mundo, a gente ainda tem esperança aí. A gente ainda tá legal. Pode melhorar? Sem dúvida. Mas a gente ainda tá bem legal. Então, como a gente tem hábitos culturais, parece que se eu introduzir outras coisas, vai fazer muita diferença. Gente, apenas se permitam conhecer novas opções de alimentos.
começar com essa ideia de, por exemplo, um dia da semana sem carne ou sem queijo, já vou falar um pouco mais do queijo também, por que eu sugeri isso no desafio, mas ainda sobre esse assunto carne, a gente vai descobrir que tem muita opção. E é para lá que a gente está indo, falando até de sustentabilidade, porque hoje em dia a carne bovina tem se tornado cada vez mais cara, porque manter esse animal e etc. é caro. É caro, tem uma demanda ambiental, ecológica ali envolvida além de preço, e a tendência é que isso mude. E há um tempo atrás, acho que há alguns anos, estava conversando com uma pessoa que trabalha numa dessas empresas grandes, desses frigoríficos grandes, e ele estava até comentando que a tendência é a gente migrar, de repente, para outros animais que não o boi, né? De repente, comer a carne mais dos porcos, das galinhas que a gente já vê hoje. E tudo isso tem um preço, porque para ter animal suficiente para abastecer a quantidade que a gente tem comido de carnes, hambúrgueres, etc., gente, a gente precisa que esses animais tenham uma evolução muito rápida. Então é aí onde vem o uso de esteroides, anabolizantes, hormônios ou até antibióticos para que esses animais estejam sempre robustos, grandes, prontos para abate, saudáveis, né? Enfim, para que atenda a essa indústria. E que não é uma necessidade nutricional. Mais uma vez, o quanto vale a pena? Se é uma coisa que você gosta, reserva um dia para satisfazer esse seu prazer aí do paladar, se é que isso para você é uma coisa que não dá para abrir mão. Agora, uma coisa que fica todos os dias na sua vida, aí é bom a gente repensar, né? O quanto eu tô fazendo bem para mim, para o meu corpo, para o meio ambiente, para minha sociedade. Então, essa ideia de segunda sem carne tem aí sim um carregamento político, social, ambiental e etc. também que vale a pena a gente pensar. E essa consciência é um negócio que vai permeando, né? Cada vez a gente vai se aprofundando um pouquinho mais e, o mais importante, sem radicalismos, né? Então, para resumir, assim, tudo isso que eu falei e a gente falar um pouquinho dos queijos também, esse é o ponto de vista, assim, a dieta vegetariana, ela pode ser positiva, falando no geral, porque junto com ela vem aí acompanhado, em geral, um maior consumo de alimentos in natura, mais vegetais, azeites, grãos, leguminosas, frutas e etc. Quer dizer que vegetarianismo é sempre saudável? Não, se você vive de fritura, vive de macarrão ao sugo e batata frita, não vai ser saudável também, né? E ao mesmo tempo que hoje em dia a carne é associada ao aumento do risco de doenças cardiovasculares, cânceres e etc., associada, por exemplo, não consumir carne é associada a emagrecimento, mas é porque o consumo dela hoje é alto. Obviamente também é uma fonte de gordura, mas não só isso, tem proteínas, tem B12, tem um monte de outras coisas lá também. Mas em alta quantidade, dependendo do preparo, aí sim ela pode se tornar nociva. Eu não gosto muito de falar isso porque é um conjunto de fatores, né? Não é a carne em si. Embora eu não a consuma, como eu falei, que por uma questão de bem-estar animal, né? Opção pessoal minha. Hoje em dia é isso que eu tenho para dizer para vocês aqui, falando de dieta. Tudo tá no equilíbrio e na proporção. E se eu puder te dizer, não precisa escolher um rótulo, só coloque mais comida de verdade, alimentos in natura em todas as suas refeições. Este é o cenário ideal, tá? E, obviamente, com preparo que seja saudável, né? Evitar grandes quantidades de óleo, de açúcar, de sal. Isso acho que todo mundo já sabe, né? Bom, agora, voltando ao desafio, né, que eu também sugeri para quem já era vegetariano na segunda-feira não consumir queijo, porque a gente também hoje em dia enfia queijo em tudo nessa sociedade, meu Deus, por quê? É um alimento inflamatório, sim, em grandes quantidades. É mais raro que a gente encontre um produto que seja feito de forma artesanal, que não tenha grandes quantidades de aditivos, corantes, preservantes e etc., que vem acompanhado ali. E também, principalmente os queijos mais amarelos, têm maior quantidade de gordura. Então, se a gente ficar um dia sem comer, que foi a minha proposta do desafio, é ótimo. Eu nunca gostei por uma questão de paladar. Mas, gente, se eu ficar mais dias sem comer, ótimo. E aí cai na mesma coisa que eu falei da carne. Tanto por uma questão de crueldade animal, porque esse leite foi feito para um bezerro, então tem aquela questão de separar o bezerro da vaca, etc.
A indústria usa tudo, né? Provavelmente esses animais terão outras funções depois também. Mas tem aí a questão ambiental e de crueldade animal também, ou de bem-estar animal, enfim. E a questão do processamento também, a forma como esse leite é produzido, etc., cai muito a qualidade. O Ayurveda fala muito de consumo de leites, etc., mas partindo do princípio que vem de um animal saudável, criado em um contexto, né, específico. Então, o leite utilizado para fazer esse queijo, a gente tem que pensar muito na qualidade dele também, e até o para consumo no nosso dia a dia, que hoje tá uma coisa não tão saudável quanto um leite fresco de um animal bem cuidado, enfim, num outro contexto, né? Mas isso faz parte da nossa sociedade, não precisa eliminar o consumo, mas reduzir é interessante, né? Tanto produtos lácteos no geral, né? A gente não precisa de grandes quantidades, tanto que o nosso corpo, como eu falei, nem é preparado para esse tipo de digestão. Se você fica um longo tempo aí sem consumir, pode provocar as intolerâncias, que foi o meu caso aí de um diagnóstico do passado, e a gente tem associado também recentemente aí, a gente, né, pesquisas da medicina moderna, algumas alergias também serem associadas ao consumo de produtos de lácteos, né, que tem aí o leite na sua origem. Então eu recomendo fortemente reduzir o consumo de queijos. Não precisa eliminar, assim como o da carne não precisa. O bom senso é geral, é ter equilíbrio, né? E de preferência, cuidar de como a gente vai consumir, né? Não, aqueles alimentos, por exemplo, bacon com queijo e etc. Meu Deus, e tem umas coisas que eu acho que nem é queijo mesmo, eu nem sei quanto de leite tem mais. Por exemplo, uns queijos diferentes que tem aí, tipo cheddar, sei lá do que aquilo é feito, né? Tem umas outras diferenças aí. Então, essa quantidade de componentes ali que já se distanciam do que é in natura do produto, que tem prana, né? Aí já não recomendo muito o consumo, não, viu? E se puder excluir, ótimo, se não, reduz o máximo que der. É o que eu poderia dizer aqui sobre alimentação. E aí, gente, em resumo, é isso. A alimentação não é o único pilar, mas a gente vê o quanto é importante. Mais uma vez, para o bom funcionamento do meu corpo, aqui tem reações acontecendo o tempo todo, produção de hormônios, de neurotransmissores, de diversas substâncias para que essa máquina complexa que a gente funcione bem. Então a gente precisa cuidar muito dela e pensar bastante aí na forma, no que a gente escolhe pôr para dentro. O nosso corpo é o nosso templo. Tenho certeza que todo mundo já ouviu isso. Embora a gente não seja só um corpo, né? Tem muito mais aqui nesse ser que a gente representa. Esse é o nosso veículo nessa jornada e a gente precisa cuidar bem, né? Pode ser uma manutenção cara se a gente não cuida bem. E, pelo contrário, os cuidados são simples, né? E falando de Ayurveda, que é uma ciência milenar, nosso corpo não mudou, né? Desde que existe a Ayurveda. Então, a gente tem aí algumas formas de viver melhor que são muito mais simples. E é para lá que a gente pode voltar para conseguir uma vida cada vez mais natural, simples, prazerosa e saudável, sem dúvida, né? E aí, antes de fechar, só queria dar uma pinceladinha num outro assunto aqui que talvez não caiba nesse vídeo, mas não gostaria que vocês esquecessem, que é o quanto os alimentos afetam a mente. Para dar um exemplo, assim, rapidinho, a gente sabe que tem alimentos que são até chamados de estimulantes, porque vão me deixar mais ativo. Isso envolve também uma mente mais ativa. Assim, da mesma forma, o oposto, alimentos que deixam a gente mais letárgico, até alimentos mais pesados, a gente até evita comer no dia a dia, porque sabe que vai deixar mais letárgico e reduzir a minha capacidade, me dar de repente um pouco mais de sono, né? Então, a gente vê essa relação direta. E os alimentos têm uma função específica que podem levar a nossa mente para mais rádias, que é para mais agitação, para mais tamas, que é mais letargia, e também existem os alimentos que levam a minha mente para o equilíbrio, que é para sattva. Enfim, vocês podem ouvir das duas formas aí, porque é sânscrito na verdade, né? Não é português. Então, escolher bem os alimentos que a gente consome também vem daí. E a Ayurveda também é uma filosofia, a gente diz que até todo o processo por onde passa o nosso alimento, as trocas que a gente faz, inclusive financeiras, de onde veio esse dinheiro, de quem eu comprei e etc.,
também fazem diferença no tipo de energia que eu tô agregando naquele alimento. O sentimento que eu tava quando eu preparei também passa para essa comida, para quando eu vou ingerir e me nutrir. Então, pensem na cadeia toda que está envolvida. Vou deixar aí esse pontinho só para reflexão em tudo que a gente consome e põe dentro do nosso templo, que é o nosso corpo, que é o nosso veículo para essa jornada, que não tem como trocar, vai nos acompanhar até o final dela, né? Pequenas escolhas fazem total diferença e nos levam para um nível de consciência maior, de presença maior, que é bem viver, né? A vida com mais consciência, a gente tem mais autonomia, se autorregula e fica menos dependente de qualquer que seja o recurso, né? Então, esse é o meu recado aqui hoje. Se você ficou com alguma dúvida ou alguma coisa não ficou clara, me escreve que vai ser um prazer esclarecer isso para você. Se você achar que esse vídeo pode ser útil para alguém, encaminha também. E a gente segue aqui no canal com mais conteúdos sobre saúde, bem-estar, vida simples e natural, tá bom? Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!